Se você quer trazer mais criatividade, mais informação para os seus looks, eu tenho uma técnica para te ajudar. Mas antes de tudo, você vai dar uma curtida nesse vídeo, mandar para aquela amiga que passa um perrengue na hora de montar os looks e me seguir aqui. Quando a gente vai montar um look, muita gente acha que é uma questão de feeling, né? Tipo assim, acordei inspirada, o anjo fashion da moda foi e colocou pó de pirim-pim-pim na minha cabeça e aí eu fui conseguir montar um super look. Mas na verdade existem muitas técnicas que ajudam a gente a organizar esse grande caos criativo e trazer informações para as composições de um jeito organizado. Porque também não é essa coisa de você só colocar informação, informação, informação sem uma ordem estabelecida, senão vai virar simplesmente um grande caos. E aí vai de nada a lugar nenhum, assim, só pra falar que tá causando, entendeu? Mas existem alguns elementos de design que compõem o nosso estilo, inclusive nos mapas de estilo que eu faço nas minhas consultorias de estilo, eu trago esses elementos explicadinhos para o estilo da pessoa e a gente pode usar eles para analisar uma roupa individualmente, mas também as composições. E tem uma coisa polêmica que eu falo, que inclusive eu até levei para o Instagram esses dias, que a criatividade não depende só da cor para existir. Porque às vezes quando a gente pensa num look mais criativo, um look com mais informação, a gente imediatamente associa com necessariamente usar mais cores. Mas não precisa ser assim. Existem vários outros fatores que você pode usar, pode arquitetar para conseguir trazer essas informações de um jeito mais neutro, mas que a comunicação não é nada neutra porque tem um monte de coisa acontecendo. E aí eu vou trazer até esses exemplos que eu usei no próprio post para você entender o que eu tô falando. Eu até recebi um comentário de uma gatinha falando: amei seu ponto, mas não acho que é uma questão de mais fácil ou mais difícil, são estilos diferentes. E eu concordo, são estilos diferentes, mas em termos de técnicas de styling, cada look tem um nível para ser feito. E quanto mais elementos você escolhe colocar num look, mais desafiador vai ser de fazer aquela composição funcionar e não virar um grande Frankenstein. Então, por exemplo, se a gente pega esse look aqui, se você reparar, tem um bocado de coisa acontecendo nele. A gente tem mistura de formas, né? A saia tem uma forma diferente, a blusa tem uma forma diferente. Mistura de texturas. Se reparar bem, ela tá inclusive usando uma luva com uma textura diferente. Tem estampas. A estampa mais óbvia é a da saia, mas essa texturinha da blusa quase que forma um desenho, né? Então eu quase considero como uma estampa também. Tem uma mistura de proporção ali na silhueta. Tem a sobreposição, né? Aliás, ela brincou com a proporção a partir da sobreposição e ela tá trabalhando uma silhueta completamente diferente. Então olha só quantos recursos essa pessoa usou para conseguir trazer criatividade. Para você conseguir fazer isso funcionar, meu amor, você precisa de técnica. E olha só, aqui eu vou abrir um parênteses, porque muitas pessoas confundem o gosto pessoal com a técnica. Inclusive é isso que diferencia uma consultora de uma amiga que adora moda. Porque a consultora, por ter esse olhar técnico, não deixa o gosto pessoal interferir nos looks. E você se torna uma pessoa com um olhar muito apurado para styling quando você consegue aproximar o seu olhar dessa técnica. Porque você pode até olhar para um look e pensar, nossa, eu não usaria, não me identifiquei. Mas, se você consegue olhar para esse look e, apesar de não gostar pessoalmente, conseguir analisar, olha, eu acho que ele funciona por causa disso, disso e disso, esses elementos foram bem compostos, aí sim você tá tendo uma análise técnica sobre o look. Então, o que eu tô colocando aqui é simplesmente a técnica. Agora, se a gente pega essa outra produção aqui, você concorda comigo que só tem mix de cores? Essa pessoa não usou formas diferentes, texturas, proporções. É uma proporção meio que esperada de uma silhueta, né? A cintura tá no lugar, as coisas meio que estão no lugar. O recurso que ela usou para trazer criatividade, trazer um toque diferente foi o color block, que é esse bloco de cores aí. Por isso que eu afirmo, tecnicamente falando, esse look aqui, coloridão, tecnicamente é meio que mais fácil de fazer do que esse outro look aqui, que não tem mistura de cores, mas ele tem mistura de vários outros elementos que meio que compensam a ausência de cor. E aí, se a gente for organizar todos esses elementos juntos, a gente consegue ver que cor é um dos elementos que você pode usar. Se você não for usar a cor, você pode usar forma, textura, estampa, proporção, volume, acabamentos, misturar silhueta, sabe? Compor uma silhueta diferente. Então, o meu ponto aqui, qual é?
que eu quero te trazer é o seguinte: você tem vários recursos para usar para compensar a falta de cor no seu estilo. Ou a falta de um outro elemento, tipo, poxa, não gosto de texturas diferentes. Então, se você não vai lidar com a textura, você pode usar forma, cor, estampa, etc. Se você não gosta de estampa, você pode usar cor, forma, textura, silhueta, volume. Se você não gosta de volume, você pode usar todo o resto. Então, vocês entenderam como que o raciocínio é até um pouco lógico quando a gente organiza essa criação? Só que aí que tá, né? É difícil fazer isso na prática, assim, é muito desafiador. Por isso que na consultoria a gente tem também essas etapas práticas de revisar o armário, de ir pro shopping, montar os looks. Porque depois que eu entrego a estratégia, a cliente consegue visualizar para onde a gente tá indo, mas como a gente vai executar é sempre um outro rolê, assim, é uma outra questão. E cada estilo vai ter uma composição específica. O que eu tô falando aqui, gente, eu não tô militando contra as cores, não. É claro que tem estilo que usar a cor vai ser importantíssimo e vai ser um dos elementos mais marcantes do estilo da pessoa. Mas o ponto é que não é só a cor que formata um estilo. Ele é composto de várias outras coisas. Inclusive, o que eu milito é meio que problematizando a coloração pessoal. Por mais que eu faça, por mais que eu ache uma ferramenta muito importante, principalmente para cor de cabelo, maquiagem e tudo mais, eu acho que ela precisa ser contextualizada. Porque às vezes as pessoas querem receber essa paleta de cores e achar que o estilo tá resolvido, e não tá. A cor é só um dos elementos do seu estilo. Às vezes você resolve a cor, mas não resolve a forma. Só que o seu corpo é uma grande forma, né? E aí, como que você embala essa forma dele? Isso também dita muita coisa. Então você tem que tomar cuidado para não cair numa visão leiga mesmo, né, assim, sobre o que compõe o seu estilo. E por isso que a gente precisa de um olhar técnico, um olhar apurado, pra gente entender realmente tudo que compõe o nosso estilo e conseguir fazer mudanças com base nisso. E misturas, né? Então, poxa, quero unir uma comunicação de aconchego com contemporaneidade. Às vezes o aconchego vai ficar no tecido, a contemporaneidade vai ficar na forma. Gente, dá pra fazer 1 milhão de coisas. Por isso que eu faço a estratégia de estilo das minhas clientes, pra descomplicar tudo isso e usar a linguagem visual a favor delas. Agora, pra gente finalizar o vídeo, eu vou deixar aqui a tarefa pra vocês. Na próxima vez que você for montar um look, que você for sair, eu quero que você comece a visualizar essa escolha de elementos. Então, qual elemento, pode escolher só um, não precisa escolher vários. Por qual elemento você vai escolher pra diferenciar esse look? Vai ser cor, vai ser forma, vai ser textura, vai ser estampa, o que vai ser? Tô ansiosa pra ver o look de vocês.